Alô você, a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, estamos na lição de número 8, a eleição na salvação. Hoje nós vamos entrar em um dos temas mais profundos da teologia cristã, que é a eleição na salvação. Guarde esta palavra, não está em Cristo por acaso. Você não está em Cristo por acaso, de forma alguma. Existe um plano eterno por trás da sua salvação. Pega esta visão. A eleição não é motivo de orgulho espiritual, é motivo de gratidão, santidade e missão. E nós já começamos aqui rapidamente falando sobre isso, porque essa lição ela é muito importante. E essa lição está sendo tratada aqui na lição dos jovens, uma lição sobre a eleição na salvação, que é um assunto da soteriologia. E nós vamos direto para o nosso texto principal. Qual é o nosso texto principal hoje? O nosso texto principal é: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, verso 4. Agora vamos para o resumo da nossa lição. Bom, amados, o resumo da nossa lição é o seguinte: a compreensão da eleição nos impulsiona a uma vida de entrega total a Deus, refletindo a sua glória e cumprindo o seu propósito no mundo. Bom, a nossa leitura bíblica em classe hoje, ela está em Efésios, capítulo de número 1, versículos de número 3 a 14. E eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, na minha querida Bíblia, na My Bible, né? Nós temos aqui Efésios, capítulo de número 1, Efésios 1, os versos de 3 até o versículo de número 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem também temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Glória a Deus. E aqui esse texto ele é muito interessante, porque ele fala da nossa profundidade, né? O que nós precisamos, portanto, por que nós somos chamados, né? Esse texto aqui é muito importante, muito significativo. Inclusive quando nós estamos falando sobre a eleição na salvação, em quem também temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, versículo 14, é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meus irmãos, que texto poderoso! Nossa leitura bíblica em classe, ela é uma exposição do nosso tema soteriologia, com muita propriedade pelo apóstolo Paulo, né? E a nossa introdução é a seguinte: a salvação e a eleição estão intimamente ligadas à obra redentora de Cristo,
que por meio do seu sacrifício na cruz nos oferece o perdão e a vida eterna. Por isso, a eleição é uma escolha de Deus, não fundamentada em determinismo e em condicionalidades, mas em uma infinita graça e amor. Deus nos escolheu porque em Cristo Ele decidiu misericordiosamente nos chamar para uma vida transformada, dependente de sua graça. Aleluia! Que coisa poderosa essa lição. Objetivos da lição, né? Quais são os objetivos? No primeiro ponto 1, apresentar o conceito bíblico de eleição, e nós vamos estar vendo isso. O ponto 2, compreender a eleição bíblica fundamentada evidentemente e unicamente em Jesus, né? E o ponto 3, conhecer as implicações da eleição divina, da eleição bíblica. A nossa lição está dividida em 3 partes. O conceito bíblico de eleição, né? A eleição como parte do plano redentor de Deus. Aí, o segundo ponto seria, o segundo subponto seria a eleição no Antigo Testamento, Israel como povo escolhido. E terceiro, a eleição no Novo Testamento, a igreja como povo eleito em Cristo. Aí, no segundo tópico nós temos a eleição bíblica fundamentada em Cristo, Jesus, o eleito de Deus, o Cordeiro escolhido, a eleição em Cristo, todos os crentes são eleitos nele. E terceiro, a eleição em Cristo, uma eleição com propósito. No terceiro e último tópico, implicações da eleição bíblica, a eleição e o propósito global, a missão de proclamar as boas novas, a eleição e o chamado para viver em santidade e a eleição e o chamado para o serviço no reino de Deus. Bom, antes de nós iniciarmos aqui, eu quero já convidar você, tá? Que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe, né? Deixe o seu comentário, é muito significativo esse comentário para mim, tá? É muito importante. Nós estamos fazendo um trabalho de excelência, nós queremos que você seja edificado, que você seja abençoado, que você seja, né, edificado pelo estudo da palavra de Deus. Então, a única coisa que eu lhe peço é que você curta, compartilhe, né, nosso vídeo. Primeiro, porque é de graça. Segundo, porque você está evangelizando, tá? E terceiro, você está me ajudando, ok? Tá bom? Deus abençoe você. Já curtiu? Vou esperar um pouquinho para você curtir. Curtiu? Beleza. Joia. Jesus te ama, viu? Uma bênção de Deus para você. Se você não curtiu, é mau testemunho, viu, irmão? Deixe mau testemunho e curta aí o vídeo do servo de Deus, porque você está fazendo com que o algoritmo do YouTube esteja recomendando esse vídeo para outras pessoas e levando conhecimento da palavra de Deus, tá bom? O conceito bíblico de eleição. Conceito bíblico de eleição. A eleição como parte do plano redentor de Deus. A doutrina bíblica da salvação é de grande importância. Essa doutrina bíblica da salvação é chamada de soteriologia. Ao refletirmos sobre ela, podemos nos perguntar como Deus elege os salvos para a salvação. A eleição bíblica para a salvação não é incondicional, mas condicional, ou seja, ela faz parte do plano de Deus para salvar o pecador, em que esse deve respondê-la com arrependimento e fé. Assim, a eleição de Deus é condicional àqueles que ouvem e seguem a voz de Jesus como o Senhor. Porque senão haveria um grupo seleto, escolhido unicamente por Deus a dedo, né? E evidentemente pessoas iriam ficar de fora. É preciso que nós destaquemos algumas coisas quando nós estamos falando sobre eleição como parte do plano redentor de Deus. A eleição faz parte do plano eterno de Deus. Ela não é um decreto arbitrário, mas está fundamentada em Cristo Jesus. Então, pega esta visão. Deus não escolhe pessoas isoladas fora de Cristo. Ele escolhe um povo nele. A eleição bíblica é condicional à resposta de fé. Quem ouve a voz do Senhor e o segue, participa dessa escolha. Então, guarde esta palavra. Eleição sem fé não é eleição bíblica. Ok? A pessoa precisa exercer fé. E é importante que nós digamos: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Observe que é condicional. Você tem que crer, você tem que acreditar, né? Não é uma questão de predestinação que você nasceu. Imagine as pessoas nascendo e Deus dizendo: esse aqui é para salvação, esse não é, esse aqui é para esse, não. Está condicionado à sua escolha.
A eleição depende também da pessoa escolher e decidir seguir a Jesus, porque não é obrigado seguir a Deus. A eleição no Antigo Testamento, Israel como povo escolhido, né? Vamos para o 1.2. Quando observamos a eleição no Antigo Testamento, percebemos que se trata de uma eleição corporativa, ou seja, a eleição bíblica para salvar não diz respeito a indivíduos, mas a um povo, exceto quando se refere a uma eleição para um ministério específico, como nos casos de Abraão, Davi e Jeremias. Essa mesma perspectiva será encontrada no Novo Testamento. Gente, isso aqui é importante, a eleição no Antigo Testamento. Israel foi escolhido como povo, era uma eleição corporativa, com propósito missionário. Alô você, Israel foi eleito para abençoar as nações, mas nem todo israelita foi salvo automaticamente. A participação nas bênçãos depende da fé e obediência. Então pegue esta visão, fazer parte do povo visível não substitui fé pessoal. E aí nós vamos já para o tópico 1.3, que é a eleição no Novo Testamento. A eleição no Novo Testamento é a igreja como povo eleito em Cristo. Agora, por meio da aliança realizada no Calvário, a eleição é cumprida em Cristo. A ênfase do Novo Testamento sobre a eleição recai no fato de que todos os crentes que estão em Cristo foram eleitos para a salvação. Por isso, ela continua sendo corporativa, ok? Nesse sentido, a eleição se estende aos gentios por meio da pregação do Evangelho. Bom, e aí quando a gente está falando sobre isso aqui, né, sobre esse tópico, a gente precisa destacar algumas coisas aqui. A eleição se cumpre em Cristo. A igreja é o povo eleito, formado por todos os que creem. Somos eleitos porque estamos em Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. Fora dele não há eleição. E vamos, portanto, para o nosso segundo tópico, que é a eleição fundamentada em Jesus. Esse tópico aqui é muito importante. Jesus, sempre Jesus. Jesus, o eleito de Deus, o Cordeiro escolhido. Jesus é o eleito em um sentido único, pois ele é o Cordeiro de Deus escolhido antes da fundação do mundo para realizar a obra redentora da salvação. Sua eleição inclui o sacrifício perfeito e definitivo que ele ofereceu em nosso lugar, garantindo assim a eleição de todos os crentes, todos aqueles que creem nele. Ele é o primeiro eleito cujo sacrifício na cruz assegura nossa própria eleição em Cristo. Glória a Deus. Para nós, na perspectiva bíblica pentecostal, a eleição é profundamente cristocêntrica, sempre cristocêntrica, pois tudo gira em torno de Jesus e da sua obra redentora. Não é pelos nossos méritos. Jesus, o eleito, Jesus foi escolhido antes da fundação do mundo como o Cordeiro. A cruz não foi improviso, foi plano eterno. Alô você! Deus não poderia eleger pecadores sem antes eleger um Salvador. Aleluia! Pega esta visão. A eleição começa em Cristo e termina em Cristo. Aleluia! Vamos então para o 2.2, né? Que a eleição, todos os crentes são eleitos nele, né? Eleitos nele, a eleição em Cristo, todos os crentes são eleitos nele. A eleição em Jesus Cristo estão intrinsecamente ligados, pois é em Cristo que somos escolhidos para a vida eterna. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. A eleição não acontece fora de Cristo, mas por estarmos unidos a Ele, somos chamados e eleitos para viver com Deus para sempre. Glória a Deus. A eleição em Cristo, uma eleição com propósito, será o nosso tópico 2.3. Mas ainda falando um pouco aqui sobre a eleição em Cristo, todos os crentes são eleitos nele, nós precisamos recitar Efésios, que diz: fomos eleitos nele. Isso significa união com Cristo. Como entramos em Cristo? Pela fé e pelo arrependimento. Então guarde esta palavra. Fé mais arrependimento é igual a conversão verdadeira. Quem permanece em Cristo participa das bênçãos da eleição, né? E agora nós vamos para o 2.3, uma eleição com propósito. Há um propósito na eleição em Cristo.
A eleição em Cristo não é arbitrária, mas está sempre voltada para o cumprimento de um propósito divino. Isso aqui é muito importante. O propósito da eleição é que os crentes vivam para a glória de Deus, refletindo o seu caráter e amor no mundo. No entanto, essa vivência deve ser tanto deliberada quanto espontânea, pois nossa resposta à chamada de Deus precisa ser intencional e genuína. Aleluia! Não fomos escolhidos para privilégio vazio, jamais. Fomos escolhidos para ser santos, ser filhos por adoção, ser conformados à imagem de Cristo e viver para o louvor da sua glória. Então pega essa visão. Se somos escolhidos para a glória, não podemos viver na mediocridade espiritual. Jamais, né? Jamais. E agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, implicações da eleição. Implicações da eleição bíblica, né? E o nosso primeiro subtópico é a eleição e o propósito global, a missão de proclamar as boas novas. A eleição divina não é uma escolha isolada, mas tem um propósito global. Como vemos em Mateus capítulo 28, 19 e 20, onde a missão de proclamar o evangelho é dada a todos os crentes. Essa responsabilidade de participar ativamente desta missão envolve levar as boas novas de salvação a todas as nações, reunindo todos os eleitos em Cristo. Visto que participamos desta missão, a eleição nos coloca no centro do plano redentor de Deus, que visa o quê? A reconciliação de todas as coisas por meio de Cristo. Irmãos, isso é poderoso, isso aqui é coisa de Deus. A gente estudar isso aqui é maravilhoso. Olha, somos geração eleita para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alô você, eleição não gera passividade, gera missão. Guarde esta palavra: quem entende que foi alcançado pela graça, quer que outros também sejam alcançados. E aqui é um ponto, amados, muito, vamos dizer assim, interessante quando nós estamos falando a visão assembleana acerca da salvação. Porque algumas denominações defendem a predestinação. Então, portanto, se você prega a visão deles, se você prega o evangelho para essas pessoas e ela não aceita, é porque ela não foi predestinada à salvação e eu não tenho mais obrigação de pregar o evangelho para ela. Então, se você for analisar do ponto de vista prático, parece que quem determina a predestinação para a salvação é esse grupo de cristãos que entendem que se o evangelho chega até até você, se você tem a oportunidade de ouvir o evangelho e você rejeitou, então você não era predestinado à salvação. Bom, e eu questionei uma vez que eu estava em um congresso mundial, eu estava num congresso nacional de missões e eu vi um pastor, né, palestrante daquele congresso nacional. Ele era de uma denominação das igrejas, né, evangélicas brasileiras, e ele fez uma crítica velada sobre a sua igreja. Por quê? Porque a igreja dele, a igreja que ele faz parte, ela se estabelece nos grandes centros, nos grandes bairros, né? Ela se estabelece unicamente nos centros, enquanto que ele fazendo uma exposição sobre a importância do evangelho para todas as pessoas, né? Ele estava destacando o trabalho das Assembleias de Deus que tem em cada bairro, né? Quando você vai para... você está apresentando aqui um exemplo aqui na nossa cidade, nós temos 81 igrejas, porque nós temos muitos bairros em Camaçari e o evangelho é para todos. Essa visão foi destacada no congresso de missões que eu estava participando lá em Águas de Lindóia, em São Paulo. E esse pregador, ele destacou o trabalho, porque a nossa visão acerca da salvação é que o evangelho é para todos e que nós somos chamados, né, para pregar o evangelho a toda criatura. Quando Jesus disse lá em Marcos 16:15, ele diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Veja, ide por todo mundo,
todo mundo significa pregar o evangelho a todo mundo e toda criatura. Então eu não posso, dentro da minha visão humana, estar fazendo distinção entre bairro, entre localidade de igreja. É porque não tem estrutura no bairro para fundar uma igreja. Bom, mas tem pessoas. Se tem pessoas, o evangelho tem que chegar. Mas por quê? Porque o evangelho é para todos. Se Jesus tivesse dito assim, olha, vocês vão lá e prega só para os predestinados, seria uma maravilha, né, irmão? Você saber quem é o predestinado, Deus não daria esse privilégio. Não, o evangelho é para todos. Ok? Por que o evangelho deve ser pregado a todas as nações? Porque o evangelho é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de lugar. Deus não faz acepção de condição social. Deus não faz acepção de pessoas. E isso aqui é muito importante e determinante para que nós estejamos seguindo aqui o nosso estudo. Agora o 3.2 da nossa lição, que é o seguinte: a eleição e o chamado para viver em santidade. A eleição que Deus faz é o fundamento para a santidade, pois somos chamados para viver de maneira santa, assim como Ele é santo. Fomos eleitos para sermos santos. Santidade não é opção, é propósito. Então pegue esta visão. A eleição é o fundamento da transformação. O Espírito nos santifica progressivamente. Quem foi escolhido vive diferente, vive uma vida de santidade. Agora o terceiro e último tópico, a eleição e o chamado para o serviço no reino de Deus. A eleição é, acima de tudo, um chamado para o serviço no reino de Deus. Como vimos em Efésios capítulo 2, verso 9, onde somos criados em Cristo para as boas obras, fomos eleitos para participar ativamente da obra de Deus, seja no ministério, no ensino, na evangelização ou em qualquer outro campo de serviço, como indicado em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Essa disposição para servir é uma manifestação dessa eleição, pois sendo escolhidos, somos chamados a viver não para nós mesmos, mas para cumprir os propósitos de Deus. Romanos capítulo 12, verso de 1 a 2. E aí, meus amados, a gente chega aqui para a nossa conclusão. Efésios 2:10 diz que fomos criados para as boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Alô você, a graça que salva é a mesma graça que envia para servir. Então guarde esta palavra. Fomos escolhidos para participar do plano de Deus no mundo. Nós somos participantes. Nós somos chamados para isso. Você foi chamado para isso, meu irmão. Você foi chamada para isso, minha irmã, em Cristo Jesus. Glória a Deus. E agora vamos partindo para a nossa conclusão. A nossa conclusão, amados irmãos, é a seguinte: a salvação e a eleição, em última análise, são uma demonstração do amor imensurável de Deus por nós, como vimos em sua escolha soberana em Cristo. A eleição bíblica está centrada na obra redentora de Cristo, que nos oferece a salvação por sua graça e sacrifício, não por nós. Não somos apenas salvos, mas por meio da eleição somos chamados, da eleição, somos chamados a viver uma vida de santidade, comprometidas com a evangelização e o serviço ao reino de Deus. Portanto, a eleição não é um fim em si mesma, mas um convite para sermos instrumentos de transformação no mundo. Assim somos escolhidos para cumprir o propósito divino de proclamar o Evangelho e viver em conformidade com a sua preciosa vontade. Agora, a nossa conclusão, é importante que a gente diga: a eleição bíblica é cristocêntrica, corporativa e condicional à resposta de fé. Ela não é um motivo de soberba, é motivo de gratidão. Ela nos chama para viver em santidade, proclamar o Evangelho, servir com dedicação, refletir a glória de Deus. Alô você! Se fomos chamados das trevas para a luz, vivamos como filhos da luz. Então pega esta visão. Fomos escolhidos para cumprir o propósito eterno de Deus. Que Deus abençoe você. E não se esqueça de se inscrever no canal e, evidentemente, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para também serem abençoadas. Deus abençoe você.